bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos proteção, livramento, direção, força sobrenatural, fartura na nossa casa, portas abertas, e que o Senhor nos abra a grande porta, a grande oportunidade. Oramos, Pai, para que os bloqueios espirituais e obstáculos em nosso caminho sejam desfeitos em nome de Jesus. Já declaramos e liberamos a palavra vitória. Vitória na nossa casa, vitória no casamento, vitória na saúde, vitória nas finanças, vitórias espirituais, vitória no norte, no sul, no leste, no oeste. Declaramos que estamos totalmente cobertos pelo sangue de Jesus. E como está escrito na tua palavra, Pai, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por isso, Pai, derrama do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está entrando nessa oração e daquelas que vão entrar. No nome poderoso de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Graças, Espírito Santo. Graças, graças. Deus te abençoe. Que alegria poder começar o dia aqui com você. Estamos ao vivo e eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração. Quando eu comecei essa oração aqui, o Senhor me mostrou uma pessoa com uma dor no pulso muito forte, no lado esquerdo. Até eu pensei em primeiro momento assim que essa dor era minha, por causa que eu estou assinando bastante livro, mas eu assino com a direita, não com a canhota. E é alguém que está com dor no pulso em toda essa região aqui, na canhota. E seja você quem for, eu quero liberar uma palavra de saúde, uma palavra de cura para você, em nome de Jesus. Seja curado ou curada em nome de Jesus. Se o Senhor mostrou, é porque o Senhor está operando. Eu quero hoje, antes de compartilhar a palavra, só dar um testemunho que eu achei assim muito bonito da Ivaneide. E ela escreveu assim: a paz do Senhor, eu quero compartilhar a minha grande bênção. Eu tinha um processo na minha casa que já vinha se arrastando por mais de 20 anos. E pela misericórdia de Deus, no mês de abril deste ano, o juiz deu causa ganha para mim. Não precisei devolver a minha casa e nem pagar a quantia que estavam exigindo, o que seria impagável para mim. Agradeço a Deus por me proporcionar não somente essa, mas também incontáveis bênçãos, e a você, que me ensinou verdadeiramente a ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus, Evaneide. Jesus está vivo, e é isso que esse é o meu chamado, ensinar as pessoas a ouvir a Deus. Então, mantenha-se firme, a Deus toda a glória e desfrute da sua vitória. Amém? E você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, vamos caminhar juntos e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Eu quero também liberar uma palavra sobre uma pessoa que está extremamente nervosa e estressada e ela sente dores no estômago, assim, intensas, e dores que vão e vêm. Seja você quem for que está com essas dores no estômago, está estressado, está nervoso, o Senhor te cura agora. Seja curado, que essa ansiedade vá embora em nome de Jesus e que você receba a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler uma passagem em Êxodo capítulo 17, verso 4, que diz assim: Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: O que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. O povo reclamava
de Moisés. O povo estava sobrecarregando Moisés e ele estava se sentindo pressionado pelos líderes, pressionado por gente que estava ao redor dele, porque Moisés, ele recebeu um chamado de Deus. O chamado de Deus foi voltar ao Egito, libertar o povo e conduzir o povo à terra prometida. Então, ele estava amando de Deus, Com certeza, se Moisés soubesse de toda a tarefa, da disposição e de toda a entrega que seria necessário nessa jornada, não sei se Moisés aceitaria. Mas Deus havia o incumbido. Então ele estava amando de Deus e o povo cobrava tudo dele. Então toda bomba estourava no colo de Moisés. Tudo que dava errado, Moisés. Então faltava cebola, a culpa é do Moisés. Tudo era culpa do Moisés. Só que o Moisés estava obedecendo ordens, as ordens de Deus. E o povo não reconhecia as coisas boas que Deus havia feito. O Senhor tirou eles do Egito. O Senhor desfez e fez justiça por eles, por aqueles que antes os oprimiam. O Senhor os estava mantendo com água, com pão, com carne, com sobrenatural, aquecia com uma coluna de fogo à noite sobre as suas cabeças e de dia uma coluna de nuvem para o sol não pesar sobre eles. Ou seja, havia todo um cuidado divino sobre o povo de Israel. Havia um sobrenatural guardando a vida deles. Só que eles não viam as coisas boas. Tudo que faltava, eles chegavam para Moisés e reclamavam. E a Bíblia diz aqui que o estresse estava tão grande, que eles pressionavam Moisés e diziam: nós vamos te apedrejar. O culpado disso é você, Moisés. Fica imaginando comigo uma pessoa que está sendo pressionada todos os dias, todo santo dia. Ela é pressionada e coloca uma graminha aqui de peso, outra graminha ali de peso e é críticas em relação à liderança de Moisés. E eu fico imaginando, sabe, você no meio do deserto, conduzindo 2 milhões de pessoas e as pessoas com muitas necessidades. As pessoas, elas tinham Moisés como líder, mas Moisés não era o rei delas. Moisés também não era o presidente delas. Não, Moisés foi o libertador. Eles respeitavam Moisés, mas ao mesmo tempo que respeitavam, eles discordavam totalmente de Moisés. Então, ele estava sofrendo uma grande oposição. E o que eu quero falar com isso? Que a Bíblia diz que isso deixou Moisés irritado. Quando você está num cansaço extremo, qualquer coisa te irrita. Quando você está num cansaço fora, sabe, do que é normal para você, qualquer coisa que falam para você, qualquer coisa que apontam, isso já é motivo, sabe, para o mundo cair em cima da sua cabeça. É por isso que nós temos que renovar as nossas forças no Senhor. O cansaço extremo vai trazer irritação. Daí o filho vai falar com você, você vai se irritar. O seu marido vai falar com você, você vai se irritar. Uma pessoa vai pedir um copo d'água para você, você vai se irritar. Por quê? Porque você já está num estado de estresse, de cansaço, que está, sabe, lhe sobrecarregando. Isso aí está oprimindo você. Então, qualquer coisa que venha sobre você já é o fim do mundo. E Moisés estava assim. Ele estava debaixo de pressão, o povo estava falando em apedrejar ele, as pessoas o criticavam a todo momento. E Moisés, diante de toda aquela pressão, se irrita. Por isso nós temos que cuidar para que o cansaço não dê lugar ao pecado, não dê lugar à irritação, não dê lugar à desobediência, não nos faça precipitar, porque quando estamos irritados, quando estamos tensos, quando estamos preocupados, acabamos descontando. A primeira pessoa que cruza o nosso caminho, às vezes, coitado, não tem nem culpa de nada, mas você está estressado, você está pressionado de todos os lados
e uma hora você acaba estourando. E quando nós não tratamos esse estresse, quando não tratamos esse cansaço, nós vamos acabar, sabe, sendo injustos com os inocentes que estão ao nosso redor. Às vezes uma pessoa que não tem nada a ver com a causa, nada a ver com o seu estresse. Aí você descarrega a sua fúria, descarrega a sua raiva, a sua prepotência. E isso acontece até de forma inconsciente. Porque você não se vê. Você não se vê, mas você está sendo grosseiro. Você não se vê, mas você sabe, está, como diz lá no sul, soltando os cachorros. Está soltando os cachorros, por quê? Porque está estressado, está triste. As pessoas não estão compreendendo você. E está tudo em cima de você. E Moisés estava sentindo exatamente isso nesse momento. Ele estava pressionado de todos os lados. Ele estava estressado, ele estava cansado. Ele já não estava mais querendo ouvir as pessoas. Porque as pessoas não estavam ouvindo ele e as pessoas não entendiam. Sabe, que ele era como um funcionário público ali de Deus. Ou seja, ele só estava cumprindo ordens do Senhor. Esse era o trabalho de Moisés. Mas as pessoas tinham Moisés como o culpado. Só que quando Deus chama uma pessoa para uma determinada coisa, tem que gerenciar a pressão. Vai ter que aprender a gerenciar a pressão. Vai ter que aprender a não gastar energia, sabe, rebatendo. Não gastar energia indo muitas vezes a cerca, aos limites, como a gente diz. Vai ter que aprender, sabe, a confiar em Deus, a renovar as forças em Deus. Caso contrário, você vai acabar lesando as pessoas. E você vai descontar em gente que depois vai ficar ferida com você. E isso acontece até dentro do trabalho, quando as pessoas estão estressadas umas com as outras, elas descontam. Sabe, o patrão desconta nos colaboradores, os colaboradores acabam fazendo um serviço, às vezes, que não é tão eficiente, e a empresa começa a ter problemas. E dentro de casa não é diferente. A pessoa já chega em casa com a cabeça que nem um balão, né? Enfrentando pressão, cobrança, meta, não sei o quê, e alguém que esbarra no trabalho e que acaba chamando a atenção dela, e ela está com as contas atrasadas e outra coisa. Daí chega em casa, no primeiro conflito, na primeira curva, já acontece a briga, já acontece a confusão. E por isso que quando você tem que aprender a se conhecer, quando você está estressado, quando você está nervoso, vá para a presença de Deus, chore, certo? Vá fazer uma caminhada, vá na igreja, entregue nas mãos de Deus. Você vai ter que aprender a gerenciar essas crises que vêm e que te pressionam. Caso contrário, elas podem sabotar o teu futuro. Eu deixo essa palavra no teu coração, amém? Também peço que você me ajude a compartilhar com outras pessoas. Hoje nós estamos no 13º dia do nosso propósito. Amanhã nós vamos encerrar esse propósito de oração e jejum. E na segunda-feira eu vou começar uma oração de 1000 vezes mais, baseada em Deuteronômio, que fala sobre a bênção de 1000 vezes mais. Eu vou estar orando isso. É uma oração ousada, é uma oração sobrenatural. Eu vou ficar 14 dias orando por 1000 vezes mais. Amém? Não sei se eu vou fazer jejum, porque eu já estou num jejum e vou ficar nesse jejum por um bom tempo, né? Então, na verdade, eu não vou encerrar domingo, eu pessoalmente. Essa questão do pão e do açúcar, eu vou ficar até o final do ano. É um propósito que eu fiz com Deus, certo? Mas na segunda-feira eu vou começar esse propósito de oração em nome de Jesus e não sei se eu vou colocar um outro jejum, certo? Muito bem. Eu quero agora falar rapidamente para você dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus, tá? Inclusive as pessoas que pediram o livro até a meia-noite de ontem, né? Nós vamos assinar todos os livros. Só vai demorar um pouquinho para chegar, gente. Eu acho que vai demorar talvez de 30 a 45 dias para chegar. Por quê? Porque é muito livro para assinar. É muito livro para assinar. Eu estou fazendo o meu melhor. E eu sei que vai ser uma bênção. Eu estou liberando, sabe, aquilo que Deus coloca no meu coração de salmo. Mas você pode adquirir também agora o livro,
tá? É lá no meu site, www.vinicius7.com.br. Esse aqui é o Café com Jesus 2, esse aqui é o Café com Jesus 1. São perpétuos, são atemporais, ou seja, não tem uma data específica. Você pode ler 2, 3 devocionais por dia, certo? Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Adquira lá no nosso site, www.vinicius7.com.br. Domingo agora, nós vamos ter culto às 9 da manhã e também às 18h30. Às 18h30, minha esposa vai estar ministrando. Deus colocou no coração dela de abrir um culto no domingo à noite e domingo pela manhã ela vai estar comigo também às 9 horas da manhã. E nesse domingo nós vamos ungir os doentes e vamos orar por eles. Domingo, 9 da manhã, Avenida Aruanã, número 120. Ok? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, quero pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para familiares, para pessoas próximas essa oração. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Neiva, Deus te visita nessa hora. E o Senhor coloca mãos, eu vi como mãos sendo colocadas à tua direita e à tua esquerda, te protegendo de inimigos. O Senhor está te dando vitória, Neiva, aquilo que te pressionava. O Senhor está te dando alívio. E o Senhor também me disse, diga ao Michel, estou fazendo uma coisa nova na vida dele. Estou fechando portas e abrindo portas. E o Senhor está fechando a boca do leão. O Senhor está fechando a boca do leão contra a tua vida, Michel. Seja você quem for que está aí me ouvindo. E que, inclusive, o Senhor também me mostrou uma pessoa com feridas abertas no corpo. Seja curado, seja você quem for, em nome de Jesus. Oremos agora. Pai Santo e Justo, toque-os com o teu poder. Eu oro agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Senhor, nós oramos declarando que o Senhor é Deus na nossa vida e que o Senhor está nos fortalecendo. A bênção está no nosso caminho, a bênção está na nossa casa e nenhum mal prevalecerá contra nós, nenhuma opressão, nenhuma enfermidade, nenhum mal. Estamos cobertos e protegidos pelo sangue precioso de Jesus Cristo. E essa pessoa que está sendo pressionada, essa pessoa que está debaixo de opressões, que ela seja livre agora. No poderoso nome de Jesus Cristo, seja livre, que o cansaço vá embora, que a ansiedade vá embora, que a angústia vá embora, que a dor no peito vá embora, que tudo aquilo que te oprime vá embora e que você experimente a unção fortalecedora do Senhor sobre a tua vida, que o Senhor te encha da presença dEle, que você seja revestido do poder do Senhor, em nome de Jesus. Também oro para que o Senhor te abra caminhos e para que grandes portas, oportunidades e fartura entre na tua vida e na tua casa, no nome de Jesus Cristo. Ser tocado pela presença do Espírito Santo. Espírito Santo, abençoe nosso dia. Amém e amém. Deus te abençoe. Até às 9 da manhã, se Deus quiser. Paz. E com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste
a oeste e profetizamos 1000 vezes mais, entrando na tua vida, família, empresa, negócios, projetos e sonhos. Profetizamos 1000 vezes mais paz, 1000 vezes mais saúde, 1000 vezes mais alegria, 1000 vezes mais favor, 1000 vezes mais influência. Que o Senhor traga rompimento, que o Senhor traga avanço, que o Senhor traga conquistas na tua vida e na tua família. Oramos em nome de Jesus Cristo, para que o Espírito de Deus possa nos guiar no dia de hoje. Consagramos a nossa vida a Ti, ó Deus, e pedimos, cuida de nós, da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, que o nosso dia seja uma bênção, seja um dia marcado por boas notícias, por renovo, seja um dia marcado pela direção do Senhor. E oramos, Pai, para que a perfeita vontade de Deus aconteça na nossa vida. Tira de nós o tropeço, tira de nós o caminho mau e tira de nós, Pai, tudo aquilo que possa nos afastar de Ti, da Tua presença, da Tua palavra. Te amamos, Jesus, e queremos honrar o Espírito Santo no dia de hoje, com todo o nosso coração, com nossas atitudes, com nossas palavras, com nossos relacionamentos. Pedimos que o Senhor guie a nossa vida em todas as coisas, santifica nossos ouvidos, nossos lábios, nossos olhos, nossas mãos, todo o nosso ser, para que a nossa vida seja uma vida para honrar a Tua presença. E pedimos, Espírito Santo de Deus, nos encha da presença do Senhor. Queremos ser cheios da presença do Senhor. Queremos transbordar a presença do Senhor por onde andamos. Tira, Pai, todo medo, tira toda dúvida. Essa pessoa que está ansiosa, essa pessoa que está nervosa, essa pessoa que está em algum tipo de cativeiro espiritual, emocional, que ela seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E nós invocamos o nome de Jesus aqui nessa oração e dizemos: Jesus, nada podemos fazer sem Ti. Tu és o Senhor e o nosso Salvador. Graças te damos, Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você nesse começo de dia. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida e depois eu quero fazer uma oração especial, mais uma vez, profetizando 1000 vezes mais. De acordo com Deuteronômio 1:11, nós temos essa bênção de poder liberar essa palavra, porque o nosso Deus pode abençoar 1000 vezes mais. Foi o que Moisés declarou e é o que nós estamos declarando. Por isso, cada vez que você entra na oração aqui, das 6 da manhã e das 18 horas, é um propósito de 14 dias, hoje estamos no 5º. Você está recebendo o poder da profecia na sua vida. Exatamente. Você está recebendo algo profético, algo que vai muito além daquilo que você está ouvindo. Bênçãos estão entrando na sua vida. Deus está fazendo coisas maravilhosas, caminhos extraordinários estão sendo abertos. Acredite no poder da profecia. Amém? Eu quero começar hoje aqui glorificando o nome de Jesus, porque cada vez que eu leio um testemunho, nós estamos glorificando o nome dele, porque sabemos que é Ele que faz. Sem Ele nada podemos fazer. Olha o testemunho que eu recebi da Cida, e ela escreveu assim: graça e paz. Eu te acompanho há pouco tempo, depois que uma amiga compartilhou uma oração. E desde então nunca mais deixei de ouvi-lo todas as manhãs e às 18 horas. Eu tinha uma alergia nas mãos desde a adolescência e nenhum exame detectava o diagnóstico. Foram quase 50 anos com as minhas mãos em carne viva, cheia de feridas. Certa vez o Senhor ministrou que Deus estava curando a alergia nas mãos de uma pessoa. E eu tomei posse dessa palavra e fui curada. Deus abençoe a sua vida e sua família. O Senhor é muito especial. Louvado seja o nome do Senhor, sou muito grato a Deus e também a você. Glória a Deus, Cida. Você ouviu o testemunho da Cida? 50 anos com uma alergia nas mãos e Jesus Cristo a curou. Porque Jesus Cristo,
ele não mudou. E ontem uma mãe também me pediu oração pela alergia na vida da filha. E eu quero fazer uma oração agora. Eu sei que eu já orei no início, eu vou orar no final. Mas eu prometi para essa mãe que eu iria orar contra toda a alergia, contra todo o mal. E se você também tem tido problemas com alergia, Jesus Cristo pode te curar. Eu não posso, eu não sou médico, eu não tenho o poder de curar, mas Jesus Cristo, o Deus que eu creio, Ele pode. E eu quero agora, nesse momento, orar por você que está doente, está com uma alergia. Não há impossíveis quando nós começamos a orar. Não há limites para o poder da oração. Então, se você tem uma alergia, eu quero orar por você. Ou se um filho seu tem alergia, depois você coloque essa parte da oração para ele escutar ou para ela escutar. Senhor Jesus Cristo, eu oro agora em favor de cada pessoa que está me ouvindo. E se tem alguém que está com alergia, que está, Senhor, com algum tipo de problema na pele, do alto da cabeça à planta dos pés, eu invoco o poderoso nome de Jesus Cristo agora, para que toda ação maligna que foi liberada, decretada, que foi invocada contra essa família, seja quebrada em primeiro lugar. E em segundo lugar eu oro pela cura agora, total e completa dessa pessoa, desse jovem, dessa criança. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo restaura. E eu declaro saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. E dizemos a toda alergia, vá embora. Todo tipo de alergia, todo tipo de enfermidade, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Declaramos saúde total e completa, que essa alergia vá embora, que todo mal vá embora e que a saúde divina, o toque da cura de Jesus Cristo, toque na vida dessa pessoa. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Deus me deu uma palavra e eu quero ler o texto de Marcos capítulo 8, verso 31. Existem 5 coisas necessárias para o sucesso. Eu vou repetir. É necessário 5 coisas necessárias para o sucesso. Sabe por quê? Porque tem gente que acha que o sucesso vai acontecer de qualquer jeito. E não é assim que funciona. O sucesso, ele é baseado em princípios. Mas ele é baseado também naquilo que você decide abrir mão. E esses princípios que eu vou compartilhar com você são necessários para o sucesso. Olha o que está escrito em Marcos 8:31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Olha o que Jesus estava dizendo para os discípulos, que era necessário ele passar por algumas coisas. Era necessário, está escrito aqui. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário. Tem coisas na nossa vida que é necessário. Ainda que você não queira, é necessário. Ainda que você não dê ouvidos, é necessário. Ainda que você ache que não é importante, é necessário. E nós temos que nos dobrar à palavra de Deus. E a primeira coisa que é necessário na sua vida, para ter sucesso, você precisa garantir que ser rejeitado não te incomoda nem um pouco. Como assim? Porque no caminho para o sucesso vai ter rejeição. Jesus foi rejeitado. Jesus foi rejeitado pelos homens. Foi rejeitado pela religião. Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo que a rejeição fez parte da vida dele. Então não pense você que a rejeição não vai ser parte da sua vida. Não é todo mundo que vai gostar de você. Não é todo mundo que vai te aceitar. Não é todo mundo que vai te receber. E tudo bem. Você tem um propósito. E nesse propósito, você vai ter que aprender a lidar com as rejeições.
principalmente quando as pessoas, sabem, lhe ignorarem ou fazerem pouco caso daquilo que você está fazendo. Eu acho que isso é uma das piores coisas que tem. Então, nós temos que entender que a rejeição faz parte. Tire da sua cabeça que você tem que ser aceito por todo mundo, que todo mundo tem que lhe receber, que todo mundo tem que lhe elogiar, que todo mundo vai te apoiar. Não! Na nossa vida, poucos vão nos apoiar. Então, eu tenho que aprender a lidar com isso, porque se eu não lidar bem com isso, eu vou ficar triste, eu vou ficar cabisbaixo, eu vou desanimar, eu vou me atirar numa cama. Então, eu tenho que aprender a lidar com a rejeição. A rejeição, ela não pode me fazer desistir. Ao contrário, a rejeição, ela tem que acontecer e eu tenho que aprender a lidar com ela para que eu seja mais forte para viver o meu propósito, o meu destino. É por isso que Jesus disse para os discípulos: é necessário que eu passe por isso. É necessário que os homens me traiam. É necessário que eu seja julgado injustamente. É necessário algumas coisas. Entende? A segunda coisa, é necessário perder o medo do que as pessoas vão pensar. Você acha que todo mundo vai pensar bem de você? Todo mundo vai achar que você é legal, que você é querido, que você é uma pessoa bonita, que você é uma pessoa capaz, que você é uma pessoa incrível? A maioria das pessoas não vai pensar isso de você. E tem outros que não vão ter nem a mínima noção do que você é, do que você representa, do que você conquistou, do que você está realizando e para onde você está indo. Então, sabe, aquele medo de querer agradar todo mundo e o que estão pensando de mim? Será que estão achando que eu sou muito alto? Será que estão achando que eu sou muito baixo? Será que estão achando que eu não sou capaz? Será que estão achando que eu sou um ninguém, que eu sou um nada? Isso está impedindo você de continuar crescendo. Jesus não tinha medo do que as pessoas pensavam dele. Certa feita ele disse: eu sei o que vocês pensam. E vocês não estão pensando coisa boa, Jesus disse para quem estava ao redor dele. Ele disse: eu conheço o que está no coração do homem, eu sei o que vocês estão pensando. Eu fico imaginando o que Jesus sabia que eles estavam pensando naquele momento. Então as pessoas, nem sempre na nossa vida, elas vão pensar bem de nós. E tudo bem, porque é necessário isso para o sucesso. É necessário você lidar com isso, lidar, sabe, com essa insegurança, lidar com esse medo do que as pessoas vão pensar de você. E digo mais, enquanto você não perder esse medo, ele vai continuar derrotando você nas suas emoções. Então você vai ter que dar um jeito de vencer esse negócio. Terceira coisa, é necessário vencer o orgulho, o imediatismo e a falta de inteligência emocional para lidar com as crises. Eu vi esses dias a história de um bilionário que quebrou 6 vezes. 6 vezes. E ele só parou de quebrar quando ele deixou o orgulho de lado e começou a trabalhar com estratégia. Deixou o imediatismo para pensar um pouco mais. E deixou de lado essa, eu posso dizer, má gestão das emoções para ser uma pessoa inteligente na hora de falar, não se deixar ser levado pelo momento, pelo calor da batalha e se manter, sabe, tranquilo para poder resolver as questões que apareciam. Nós precisamos pedir muito ao Espírito Santo e nos apoiar na palavra de Deus para sermos pessoas estruturadas emocionalmente. A Bíblia fala sobre blindar o coração. Provérbios 4:23, guarda o teu coração porque dele procede as saídas da vida. Tem que aprender a blindar, porque senão qualquer um vai chegar em você, vai dar um empurrão e vai lhe derrubar. Qualquer pessoa, sabe, que não lhe pegar num dia bom, vai chegar para você e vai lhe falar uma coisa e vai acabar com o seu dia.
Nós temos que blindar o nosso coração para poder vencer as adversidades que vão surgindo em nosso caminho, no nosso dia a dia. A quarta coisa, você vai ter que aprender a ser generoso intencionalmente. É necessário aprender a ser generoso intencionalmente. Em Provérbios 11, 24 diz: ao que dá generosamente, vê aumentar as suas riquezas. Você sabe que enquanto você não entender que ser generoso intencionalmente faz parte da sua vida, você não está pronto para o sucesso. Porque você fica se prendendo ao que você tem, quando na verdade você tem que aprender a semear, não só na vida das pessoas, não só em projetos, não só em sonhos, mas também na sua própria jornada. Tem pessoas que só sabem reter, só sabem segurar e tudo elas retêm. E uns não têm nada para reter, porque não aprenderam a ser generosos. Eles não investem. Eu estive numa empresa certa vez, e uma empresa que vendia muito, mas eu olhei para o maquinário deles, sucateado. Olhei para o interno da empresa, sucateado. E eu estava tentando entender na minha cabeça como uma empresa que lucrava tanto não investia em ferramentas e não investia na estrutura. E depois, conversando com o dono da empresa, eu comecei a perceber que ele não era uma pessoa generosa. Ele era uma pessoa que queria só reter, reter, reter. E como consequência, essa empresa, depois, ela começou a ter muitos problemas com a concorrência. Por quê? Porque a concorrência colocou ótimas ferramentas de trabalho, investiu na estrutura. E ali aquela empresa, ela começou a ficar, muito, eu posso dizer, atrás dos seus concorrentes. Ela foi ficando cada vez mais fraca, porque não houve um investimento. Nós temos que ser generosos em tudo na vida, inclusive no nosso próprio sonho, no nosso próprio destino. E para encerrar, a quinta coisa que é necessário se afastar de pessoas que não são gratas por nada, que colocam a culpa nos outros pelos seus erros, que possuem o hábito de reclamar de tudo, que não torcem por você, que não vibram pelas suas conquistas e adoram falar mal dos outros. Enquanto você não se afastar, é necessário você se afastar dessas pessoas para você ter sucesso. Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução para você em nome de Jesus. Amém? E eu quero também liberar uma palavra, porque enquanto eu estava falando aqui, o Senhor me tocou, o Senhor me disse que tem muito empresário que está me escutando nesse momento, gostaria muito de investir na sua empresa e gostaria de ver um grande crescimento e que está ficando para trás. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que Deus vai colocar os recursos necessários que são parte do teu propósito para que você possa levantar aquilo que Deus te deu. Comece a ser generoso intencionalmente no reino de Deus, com pessoas próximas de você, querendo e desejando, um excelente lugar, excelentes ferramentas, e Deus vai colocar tudo isso nas tuas mãos. E digo mais, enquanto você não se mexer para ir para um lugar melhor, enquanto você não se mexer, buscando um terreno melhor, buscando um ambiente melhor, buscando um posicionamento melhor, algumas coisas vão continuar iguais. Então você vai ter que arremangar as mangas e correr atrás do melhor que Deus tem para a sua vida, até porque Ele já falou isso para ti. Seja você quem for aí que está me escutando. Tem uma pessoa que está me ouvindo também, que está com muita queimação no estômago. Eu quero declarar saúde sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu quero liberar uma palavra também sobre a Amanda. E o Senhor manda dizer para você, Amanda, o Senhor está restaurando a tua vida. E aonde houve perdas,
aonde algumas pessoas olham e veem que a sua vida ainda não foi restaurada, Deus vai restaurar a sua vida. Deus vai restaurar completamente a sua vida. E Deus vai fazer coisas novas na sua vida, no nome de Jesus Cristo, e você vai se surpreender. Amém? O Senhor também me disse, diga para Stephanie que eu estou abrindo uma nova porta para ela, uma porta que vai trazer grande alegria para ela e para sua casa. Eu vejo também um nome, o Senhor me dizendo, diga para o Marco que eu estou visitando ele, e o Senhor está abrindo as portas para você, Marco, daquilo que você tem se dedicado já por muitos anos. Deus está abrindo as portas para você, e até o final desse ano você vai ver o seu nome numa lista, em nome de Jesus. Receba essa palavra como uma palavra profética na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro o Salmo 91, quero convidar você. Domingo agora nós vamos ter o começo de um propósito. Serão 7 domingos da profecia. Nós estaremos debaixo daquela palavra que Naamã recebeu uma profecia. E ele mergulhou as 7 vezes e foi completamente curado. Você vai descobrir o poder da profecia. 7 domingos. E nesse domingo nós teremos culto às 9 da manhã e depois culto às 18 horas. O culto das 18h30 é com a minha esposa e nesse domingo eu estarei nos 2 cultos. Nesse domingo eu estarei nos 2 cultos. Estarei ministrando no culto da manhã e à noite estarei ajudando a minha esposa no culto da noite. Então eu convido você a estar junto conosco. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E se você ainda não adquiriu nossos livros, que estão sendo um sucesso, um grande sucesso, no Brasil inteiro, Tem lugares que as pessoas chegam para comprar e já terminou assim, muito rápido, e tem que esperar vir novamente. Você pode adquirir nossos devocionais, que estão abençoando a vida de muitas pessoas. Imagine comigo, você acorda pela manhã, pega a sua Bíblia, lê a sua Bíblia, e quando você abre o devocional, tem uma direção ali para você. Esses livros aqui vão te abençoar muito. Nossos devocionais você pode começar a qualquer tempo. Adquira no nosso site www.vinicius17.com.br. Eu estou assinando cerca de 400 livros por dia para mandar para as pessoas. E eu sinto, sabe, que Deus vai falar com muita gente. Eu sei, Deus vai transformar a vida de muita gente. Deus está fazendo coisas novas, coisas grandes em nome de Jesus. Por isso, eu convido você a mergulhar num devocional profético que vai abençoar a tua vida. Salmos 91. Enquanto eu declaro, compartilhe agora com 8 pessoas. Deixa a tua curtida aqui nessa oração também, por gentileza. Amém? Eu vou estar ao vivo às 9 da manhã e depois às 18 horas aqui junto com vocês. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti pela presença do Espírito Santo, que está aqui nessa manhã, nos fortalecendo, nos capacitando, nos ungindo para vencer.
E nós cremos, ó Deus, no poder da profecia. Por isso liberamos a palavra profética, de acordo com Deuteronômio 1:11, 1000 vezes mais, entrando nessa vida. 1000 vezes mais bênçãos, 1000 vezes mais paz, 1000 vezes mais alegria. Eu oro por um despertar de chamados, um despertar de ministérios. Eu oro por um avivamento dentro do lar. Oramos pela salvação de todos dessa casa. Senhor, inclusive sonhos que estão incubados e que está faltando para eles o que é necessário. Que a partir de hoje haja um destravar, a partir de hoje haja um romper. No nome poderoso de Jesus, eu libero uma palavra profética sobre a tua vida. O mal que estava lutando contra ti, tentando te paralisar, tentando te impedir de viver o propósito, em nome de Jesus, está por terra agora. Seja livre, seja liberto, seja liberta. Que a mão do Senhor seja sobre ti, que a mão do Senhor seja sobre a tua casa, seja sobre a tua causa, que todo o mal renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, e que haja vitória na tua vida, vitória na tua casa, e haja transformação na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Senhor, libera do teu poder, libera do teu favor e transforma realidades. Muda situações, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu oro para que haja uma intervenção do céu agora. Oro para que todo aquele que está doente seja curado e que o dia de hoje seja marcado por grandes milagres, por grandes bênçãos e por grandes portas. Em nome de Jesus, eu te abençoo, abençoo tua casa e tua família e tudo que estiver ligado a você, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Se você recebeu essa oração e essa palavra, compartilhe agora com 8 pessoas. Seja generoso intencionalmente. Abençoe alguém com essa oração. Que Deus te guarde e até mais.